Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Enquanto a campanha de imunização contra o coronavírus evolui no Brasil, a cobertura vacinal de doenças já erradicadas está caindo. Dados do Ministério da Saúde mostram que os índices de proteção para o sarampo e a paralisia infantil, por exemplo, voltaram ao patamar da década de 1980. Esses são resultados de um levantamento do Ministério da Saúde e apontam para mais uma das inúmeras consequências da pandemia de Covid-19. Mas o que chama a atenção é que os dados já sinalizavam antes uma queda preocupante na cobertura vacinal de várias doenças, numa comparação com os últimos 5 anos. As taxas de imunização de tuberculose, paralisia infantil e poliomielite, por exemplo, caíram cerca de 30% entre 2015 e 2020. A Sociedade Brasileira de Imunizações define esse cenário como muito preocupante. Nos últimos anos, cresceu no Brasil e no mundo o movimento anti-vacina, que ganhou ainda mais força com a disseminação de notícias falsas nas redes sociais. De olho nesse movimento, plataformas digitais como YouTube decidiram atualizar suas regras para bloquear qualquer conteúdo que promova mensagens anti-vacina, sejam ligadas à Covid-19 ou não. O objetivo é combater a divulgação de desinformação sobre as vacinas. É um problema grave. Qual é o tamanho da gravidade dessa questão? É o que vamos definir agora, detalhando com o médico infectologista Renato Kfouri, ele que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato Kfouri, é sempre um prazer conversar com o senhor e muito bom porque vamos entender o que está acontecendo quando o assunto é vacinação no nosso país. Bem-vindo. Olá, Carol. Sempre um prazer falar com vocês, aí, aqueles que escutam e acompanham o Item Mais. Doutor, lembramos muito, quando falávamos da vacinação contra a Covid-19, o grande destaque para o nosso Programa Nacional de Imunização, no sentido de que temos uma cobertura vacinal no nosso país, pelo Sistema Único de Saúde, que é exemplo para o mundo. Então, o que pode explicar o fato de que a nossa cobertura vacinal teve essa queda? Olha, Carol, de uns anos para cá, especialmente nos últimos 5 anos, a gente vem assistindo uma lenta queda nas taxas de cobertura vacinal, ou seja, do número de crianças e adolescentes vacinados no país. E que culmina em 2020, com a pandemia, com o receio de sair de casa, com a recomendação do só saia se necessário. Isso foi mal compreendido pela população, não entendendo que vacinação das crianças era um serviço essencial e, portanto, não deveria ter sido interrompido. Isso hoje nos traz uma situação de agravo nessas coberturas vacinais de todas as faixas etárias, especialmente para todas as vacinas. Isso não é nenhuma característica de uma vacina específica e que coloca em risco todas as conquistas, né, que os programas de vacinação trouxeram. Identificar essas causas, Carol, é preciso ter alguns dados mais estudos. Nós temos várias opiniões sobre isso, né? Mas certamente o que faz as pessoas não vacinarem numa grande metrópole ou deixar de se vacinar como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre não é o mesmo motivo que o interior do Pará, as zonas ribeirinhas ou o nordeste do país. Deficiências na entrega de vacinas, desabastecimentos, horários dos postos não atendendo mais a uma demanda de famílias que pai e mãe trabalham, um calendário, felizmente, com muitas vacinas que exige idas mensais, fake news, por que não? Acho que um pouco de tudo isso explica a queda das coberturas nos últimos anos aqui no país. Mas eu acho que por trás de tudo isso, como pano de fundo de tudo isso, tem a baixa percepção de risco dessas doenças hoje em comparação com o passado. As vacinas acabaram sendo vítimas de si mesmas. Ela fez tanto sucesso, eliminou tantas doenças que as pessoas já não se preocupam mais em se proteger em função de não se sentirem tão ameaçadas como se sentiam no passado. Por exemplo, doutor, quando o senhor fala dessa baixa percepção do risco, é porque doenças que até então estavam erradicadas por conta da vacinação, muita gente sequer tinha ouvido falar, sequer tinha convivido com essas doenças. O fato de agora elas voltarem para o nosso radar, de alguma forma pode ter uma resposta
resposta um pouco melhor no que se refere à procura por vacina? Infelizmente, a vacinação, as medidas preventivas, de uma maneira geral, elas são acopladas no imaginário da população. A busca por prevenção está diretamente relacionada ao risco, ao receio, à percepção desse risco. Então, quando nós temos, por exemplo, anos onde a gripe vem com mais força, causando mais mortes, a busca desenfreada pela vacina, as pessoas procuram clínicas privadas, fazem filas, a campanha de gripe se resolve em 3 semanas praticamente. Em anos onde a temporada de gripe, por exemplo, é mais tímida, nós não temos ali, levamos às vezes 3 meses e convocamos e postergamos as datas de campanha porque a procura acaba sendo muito baixa. Isso vale para quando temos surtos de febre amarela, isso vale para a Covid atualmente. Então é natural, é da natureza do ser humano, quando se sente ameaçado, buscar prevenção. E no passado era isso que acontecia. As mães, os pais, tinham receio de seus filhos com febre acordarem paralisados no dia seguinte. Tinham muito medo, porque na rua tinha sempre alguém que morreu de sarampo, uma criança pequena que foi internada por coqueluche. Essa era o assunto frequente no dia a dia das famílias. Então, a intensidade ou a busca pela vacinação era muito forte. E olha, eu vou dizer mais, não é só entre as famílias, não. Os próprios profissionais da saúde, médicos, enfermeiras desta geração, nunca trataram um caso de coqueluche, de difteria, de sarampo. Tem dificuldade até de reconhecer a doença se elas aparecerem ou se elas voltarem. Então, esses profissionais da saúde também já não recomendam com tanta veemência, de maneira tão enfática as vacinações como a gente recomendava no passado. Então, esse é um cenário. O grande desafio das vacinas é esse: continuar incentivando, continuar recomendando e fazendo com que a população tenha uma adesão à vacinação, mesmo num cenário sem doenças circulando. Esse é o grande desafio. O senhor falou sobre o sarampo, uma doença que até então era considerada eliminada no Brasil pela Organização Mundial da Saúde em 2016, mas que vem registrando casos aqui no nosso país. Nesse sentido, doutor, quais são as doenças que preocupam, que podem voltar a assombrar a nossa população? O sarampo realmente foi eliminado aqui das Américas em 2016, quando recebemos a certificação, graças a umas extensas campanhas de vacinação que todo o continente promoveu. Infelizmente, em 2018, tivemos o retorno com surtos na região norte, depois em 2019, surto aqui no sudeste, em São Paulo. Hoje ainda temos pelo menos 4 estados com circulação sustentada do vírus. O sarampo, Carol, é o primeiro a dar suas caras numa situação de baixas coberturas de todas as vacinas, porque é a doença mais transmissível que a gente conhece. O sarampo, a gente diz que não poupa indivíduos suscetíveis. Se encontra alguém com sarampo numa sala de aula, dentro de um ônibus, num ambiente de aglomeração, e tem pessoas não vacinadas, o risco dessa pessoa adoecer é enorme, é cerca de 90%. Porque o sarampo é de uma transmissibilidade, de uma contagiosidade incomparável com qualquer outro dos outros vírus. Então, um vírus que não desapareceu de outros continentes, de altíssima transmissibilidade, numa situação de baixas coberturas, é o primeiro a dar as caras, é o primeiro a aparecer, é o primeiro a voltar a circular. Outras doenças estão no radar também. A difteria, já temos casos, surtos aqui na América Central, no Haiti, na Venezuela. A rubéola, que temos casos na América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá. Doenças controladas, já eliminadas aqui. Até a poliomielite, a paralisia infantil, que nós estamos há mais de 30 anos sem casos de poliomielite, corre o risco de ressurgir se coberturas tão baixas quanto nós estamos vivenciando persistirem. Além da tuberculose, da diarreia, das meningites. Uma boa notícia no ano passado, Carol, é que o distanciamento, o uso de máscara, não foi útil somente para prevenir Covid-19. Preveniu muito dessas doenças. Então, mesmo as pessoas não estando tão vacinadas, não havia tanta circulação porque as pessoas estavam distantes de máscara. A maioria dessas doenças tem a via de transmissão também respiratória, como a Covid. O risco é agora, com o retorno da socialização, com o retorno à volta às aulas e essas crianças e adolescentes desprotegidos. Então é hora de recuperar o atraso vacinal. Doutor, no início da nossa conversa, o senhor trouxe 3 pontos que justificariam essa redução da cobertura vacinal. Falamos da baixa percepção de risco e o senhor também citou fake news e pandemia de Covid-19. Quero aprofundar mais esses 2 aspectos, fake news, notícias falsas e também a questão da pandemia. A começar pela pandemia, em que medida de fato ela influenciou nessa procura por vacinas, já que essa queda já vinha sendo verificada nos últimos anos? Olha, a pandemia
trouxe um agravo importante, né? A comunicação do fique em casa, evite serviços de saúde, saia somente se necessário, foi mal compreendido por toda a população, ou mal comunicado, talvez por nós mesmos profissionais da saúde, no sentido de que alguns serviços eram essenciais. Nós deixamos de fazer 30% a menos diagnósticos de câncer de mama em 2020, 40% menos colonoscopia, exames de câncer para diagnóstico de câncer de intestino. Mesma coisa com câncer de colo de útero, Papa Nicolau. Esses cânceres não deixaram de existir, Carol. Nós só não fizemos o diagnóstico e pior, nós vamos fazê-lo numa fase mais avançada da doença, nessa recuperação de doenças de tratamento, de cuidados, de prevenção de doenças crônicas, de câncer, controle de diabetes, controle cardíaco, e com as vacinas não foi diferente. Então nós deixamos de vacinar muitas dessas crianças em função desse receio de frequentar unidades de saúde. Nós nos preparamos para receber nas campanhas e na rotina, nas salas de vacina, toda a população para ser vacinada com segurança. Mas eu acredito que não houve uma comunicação oficial do Ministério da Saúde de uma maneira adequada, informando a população de que vacinação é um serviço essencial, que as unidades estavam preparadas para vacinar toda a população com segurança, sem risco para elas, e nós chegamos nessa situação de agravamento dessa situação de coberturas vacinais. E até curioso, né, doutor, porque falamos tanto de uma vacina contra a Covid-19, buscávamos tanto por ela, e o que, de alguma forma, a Covid-19 liga esse sinal de alerta também, a importância da vacinação contra essa doença também pode ligar esse sinal de alerta no sentido de que temos que nos imunizar também para outras doenças, existem vacinas para outras doenças também? Essa é uma comunicação que nós precisamos nos aperfeiçoar, sem dúvida. Nós vivenciamos em 2020 a falta que uma única vacina faz. Imagina se faltassem todas as outras vacinas e tivéssemos que conviver não só com a pandemia da Covid-19, mas com outras doenças como a coqueluche, o sarampo, a febre amarela, aqui circulando entre nós. Seria um desastre muito grande. Nós precisamos traçar essas estratégias e aproveitar. O brasileiro gosta de vacina, o brasileiro, diferente de outros países do mundo, que tem uma rejeição de uma parcela da população pela vacinação, como países europeus, aqui nós não encontramos esses obstáculos. Então é preciso veicular, sim, todo esse apelo que as vacinas da Covid têm trazido para a população, como mostrando o valor e a importância das vacinas para as demais vacinas. No passado, as vacinas eram bastante divulgadas, sua importância e sua relevância bastante destacada, e hoje a gente vê uma comunicação com a população muito baixa. Então é preciso, sim, reforçar todas essas estratégias de comunicação e adaptá-las a essa realidade, né? Os jovens pais hoje estão nas mídias sociais, estão na internet, estão nas redes. É lá que nós precisamos estar com essa comunicação e não mais da maneira como a gente fazia há décadas atrás. O senhor cita países onde há obstáculos para vacinar a população, justamente por conta do próprio entendimento da sociedade no que se refere à vacina contra as mais variadas doenças. E aí a gente entra no tópico fake news, que o senhor citou no início do nosso bate-papo, como um dos entraves para uma ampliação da nossa cobertura vacinal. Há um movimento anti-vacina. A gente observa muito isso em vários países do mundo, citando um dos exemplos, os Estados Unidos, onde há inclusive um grande entrave ali para ampliar a vacinação contra a Covid-19 no país, mesmo com disponibilidade de vacinas para a população. Aqui no Brasil, é identificado esse movimento também? Ele tem força? Ele vem ganhando espaço? Eu acho que vem, sim, Carol, é um movimento muito tímido, né? Nós temos um histórico de vacinação muito mais robusto e de uma confiança da população na vacinação muito maior que outros países. Eu acredito que nós vamos terminar, por exemplo, o ano em relação à Covid-19 com os países que mais vacinou parcela significante da sua população. Nós demoramos, saímos atrasados, mas vamos terminar o ano. Os países que têm essa resistência esbarraram ali na meta, na barreira dos 60% da população vacinada e não consegue avançar. A França, Espanha, os mesmos Estados Unidos têm muita dificuldade no convencimento dos jovens. Nós já somos, por exemplo, o país que mais vacinou jovens contra a Covid-19 no mundo com a primeira dose. Então, eu não tenho dúvida de que nós temos uma situação ainda privilegiada no que se refere à confiança da população nas vacinas, na sua eficácia e na sua segurança. Agora, o movimento é crescente, sem dúvida. Mesmo que ele seja pequeno, mesmo que ele seja tímido em relação a outros países, ele atrapalha especialmente
especialmente quando a gente vê as redes sociais sendo contaminadas. E olha, lamentavelmente, Carol, às vezes até por profissionais da saúde, que fazem o que pratica o antivacinismo. É inacreditável, mas a gente ainda vê profissionais da saúde questionando o valor das vacinas, defendendo as doenças ocorrendo naturalmente e que isso traria uma imunidade melhor. Um verdadeiro absurdo, especialmente vindo de profissionais da saúde. Então, eu acho que a gente tem sim que estar atento a essas fake news, tem que estar atento ao combate com informação de qualidade. E esse nosso canal aqui, né, Carol, eu acho que é mais uma ferramenta que a gente pode, ou que a população dispõe de ter informações seguras sobre vacinação e todos os outros aspectos relacionados à sua saúde. E por vezes, doutor, essas notícias falsas dizem respeito à segurança e à eficácia das vacinas. Para quem está nos ouvindo, deixar essas dúvidas de lado, completamente eliminadas, as vacinas são seguras? Elas são eficazes? Não teríamos, ou não faz sentido, nós disponibilizarmos vacinas para toda a população que não tragam benefícios de prevenção de doença, redução de visitas a serviços de saúde, redução de hospitalização, redução de mortes e redução de sequelas. Muitas dessas doenças deixam sequelas muitas vezes para o resto da vida. As vacinas, depois da água potável, foi a maior intervenção em saúde pública que salvou mais vidas, que trouxe mais benefícios para toda a comunidade. Então, não há dúvidas de que as vacinas sejam eficazes e eliminam, erradicam, controlam diversas doenças. A segurança é sempre um fator de preocupação que precisa ser monitorado. Efeitos colaterais, eventos adversos sempre existem, com qualquer medicamento, e com vacinas não é diferente. Dor no local, mal-estar, ter febre, é muito comum com essas vacinas, né? 20%, 30%, dependendo da vacina que nos referimos, podem ter eventos adversos. Mas olha, esses eventos adversos, perto do benefício na prevenção dessas doenças, são incomparáveis. Esses eventos são normalmente leves, transitórios, e mesmo para aqueles que desenvolvem algum raro evento mais grave, o número de beneficiados, ou seja, a população protegida, é muito maior do que eventualmente aquele raro caso que pode ter de alguma complicação da vacina. Mas são raríssimos, desprezíveis perto do benefício que essas vacinas trazem. Prestação de serviço agora, doutor, mais do que nunca. Para quem está nos ouvindo, como saber se minha vacinação está em dia? Devo ir num posto de saúde? Devo procurar um médico? Como começo esse caminho para atualizar o meu calendário vacinal? E também para os pais que nos escutam, como acompanhar esse calendário vacinal dos filhos? 2 dicas importantes. Uma delas é, neste momento, no mês de outubro, realizamos no Programa Nacional de Imunizações uma campanha de multivacinação, que começou dia 1º de outubro e acaba dia 29, sendo o dia D de vacinação no dia 16. É uma oportunidade única de colocar todas as vacinas em dia. Então, todas as unidades de saúde estão aceitando, revendo carteira de vacinação de menores de 15 anos, crianças e adolescentes, para que essa recuperação do atraso vacinal de 2020 seja a mais efetiva possível. Além disso, outros caminhos importantes. O pediatra. O pediatra é sempre uma fonte confiável para análise do seu calendário de vacinação. Os sites da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunizações, tem lá todo o calendário completo de vacinação para cada idade. Então, essas ferramentas são importantíssimas de acesso para que a população reconheça ali as vacinas que estejam em atraso. Mas hoje o calendário é complexo, não é todo mundo que consegue entender aquelas letras, aqueles carimbos que coloca na carteira de vacinação. Minha sugestão melhor e mais eficaz é procurar uma unidade de saúde, especialmente nesse mês de outubro, onde nós estamos realizando uma campanha de multivacinação e todas as crianças terão a oportunidade de ter, primeiro, sua caderneta vacinal avaliada e, segundo, orientado em relação à recuperação desse atraso, de um eventual atraso vacinal. Não tem desculpa, não tem dúvida, todo mundo tem que se vacinar. Doutor Renato Kifuri, sempre um prazer conversar com o senhor. Microfones aqui sempre ligados para lhe ouvir. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, Carol, sempre um prazer falar com vocês, aí que os acompanham o Item Mais. Um grande abraço. Abraço, doutor, sempre muito bom. Foi ótimo, foi uma aula. Doutor Kifuri já deu o recado e a gente reforça. Vacine-se. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau.
Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.